Você já se olhou no espelho e pensou: o que eu tô fazendo da minha vida? Talvez você esteja aí agora se sentindo fora de lugar, sem direção, como se o mundo estivesse andando e você parado. Mas deixa eu te contar uma coisa importante: sentir-se perdido não é o problema. O problema é acreditar que isso significa que você falhou. Carl Jung dizia: a confusão é o estágio inicial de toda transformação. E isso muda tudo, não muda? Porque quando você acredita que estar perdido é um erro, você se culpa. Mas quando entende que esse vazio é o início de uma mudança profunda, algo se abre dentro de você. Imagine uma lagarta. Ela vive sua vida rastejando com uma identidade clara. Até que um dia, algo dentro dela muda. Ela para tudo, entra no casulo. De fora parece o fim, mas ali dentro tudo está se dissolvendo. Ela está deixando de ser o que era para se tornar o que nasceu para ser. E aqui está o ponto: você não está quebrado. Você está em casulo. Essa sensação de estar perdido pode vir depois de um término, de um burnout, de uma perda, ou até quando a vida aparentemente está tudo bem, mas algo dentro de você grita: não é mais isso. É nessa hora que o ego entra em crise. Aquilo que você acreditava ser, suas certezas, suas conquistas, seus papéis, começa a desmoronar. E sabe o que isso significa? Que a sua antiga identidade já não dá conta do que você está se tornando. Jung dizia que os sintomas emocionais, ansiedade, apatia, vazio, são muitas vezes sinais de que o inconsciente quer falar. É como se sua alma dissesse: ei, tem algo aí dentro que precisa nascer, mas para isso, você precisa deixar algo morrer. Talvez você não esteja perdido. Talvez você só esteja saindo da forma antiga, como a lagarta no casulo, e ainda não viu as asas que estão nascendo. Você já reparou como às vezes a vida parece forçar a gente a parar? De repente, tudo o que funcionava para de funcionar. Você perde a vontade, perde o sentido, e o mundo interno começa a bagunçar. Mas isso não é fraqueza. É sinal de que algo maior está se movendo dentro de você. Na alquimia, que Jung usou como metáfora para a transformação da psique, esse momento se chama nigredo. É a fase da escuridão, onde tudo se desfaz, onde a antiga estrutura se dissolve para que algo novo possa emergir. Você sente como se estivesse no escuro, mas na verdade você está sendo reconfigurado por dentro. Jung dizia: o caos é o estágio inicial de toda a criação. É como quando um sistema precisa ser reiniciado. A gente entra numa espécie de modo de espera interno, um estado entre o que fomos e o que ainda não sabemos ser. Essa é a primeira etapa da jornada de individuação, quando a alma começa a chamar o ego para uma conversa. E o ego não gosta disso. Ele quer respostas, quer controle, quer que tudo continue como antes. Mas o inconsciente tem outros planos. Ele começa a soltar pistas, símbolos, sonhos estranhos, sensações novas, desejos inesperados. É como se a sua psique dissesse: você já passou tempo demais vivendo no automático, agora é hora de despertar. E o despertar dói, porque ele exige que você solte aquilo que não te representa mais. E você ainda não sabe o que vai ocupar esse espaço. Esse entrelugar é desconfortável, é a travessia. Mas também é onde mora o poder da transformação. Você não está regredindo, você está sendo chamado a evoluir. Só que para isso, precisa atravessar o escuro. E no escuro, a gente aprende a enxergar com outros olhos. Existe um momento na transição em que tudo parece mais intenso. Nem estamos mais no ponto de partida, mas também não enxergamos o destino. É como se estivéssemos atravessando uma ponte no escuro. E o medo começa a gritar: e se nada mudar? E se eu estiver me perdendo de mim? Mas a verdade é, você não está se perdendo. Você está se despindo. Nesse espaço entre o velho e o novo, o ego se sente ameaçado, porque ele não tem mais controle. Ele não consegue mais se apoiar nas velhas certezas. E é aí que a sombra começa a emergir. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu, escondeu ou não quis ver em si. Ela aparece nos seus medos, nos seus julgamentos, nas suas reações impulsivas, mas também nos seus potenciais esquecidos. Jung dizia: o encontro com si mesmo significa, antes de mais nada, o encontro com a própria sombra. E por mais desconfortável que isso seja, é libertador, porque nesse momento de crise, você começa a enxergar aquilo que sempre esteve escondido. Desejos verdadeiros,
Partes da sua personalidade que foram silenciadas. Sonhos antigos que ainda vivem aí dentro. É como uma morte simbólica. Você precisa deixar morrer aquilo que já não faz sentido. As máscaras, as expectativas, as versões de si que você vestiu para sobreviver. E ao soltar isso, você começa a sentir algo novo emergindo. Algo mais verdadeiro. Mais céu. Pensa numa pessoa que viveu uma dessas travessias. Ela passou anos seguindo uma carreira que não amava, mantendo um relacionamento por medo da solidão, vivendo no automático. Até que o corpo adoeceu. A mente colapsou e ela foi obrigada a parar. Parecia o fim, mas foi o início. Nesse vazio, ela reencontrou o que a movia de verdade. Mudou de cidade. Começou um trabalho com propósito. Se reconectou com a própria essência. O velho precisou morrer, para que o novo pudesse nascer. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, entre quem você já não é e quem você ainda não conhece. Esse espaço assusta, mas é aí que mora o seu poder. Você chegou até aqui, e isso já é sinal de coragem, porque nem todo mundo escolhe olhar para dentro. Muitos preferem tapar o vazio com distrações, fugir do silêncio, correr atrás de respostas prontas. Mas você está escolhendo sentir, e isso muda tudo. Agora é hora de aceitar a travessia. Não como quem se rende por cansaço, mas como quem confia na inteligência da própria alma. A pergunta aqui não é como eu saio disso rápido, mas sim, como eu posso atravessar isso com consciência? Você não precisa de certezas agora. Precisa de presença, de espaço interno, de escuta. Comece com pequenos rituais de reconexão. Escreva, sonhe, caminhe em silêncio. Permita-se sentir sem se julgar. Seu inconsciente está falando. E ele não grita, ele sussurra. Você precisa desacelerar para ouvir. A escrita reflexiva pode te mostrar o que está tentando emergir. A análise dos seus sonhos pode revelar imagens simbólicas que guiam a alma. O contato com a natureza te devolve ao ritmo da vida real, mais lento, mais orgânico. Jung dizia: aquilo que negas te submete, aquilo que aceitas te transforma. Então aceite. Aceite não saber. Aceite não entender ainda. Aceite o desconforto como parte do processo. Você está em reconstrução. E toda reconstrução precisa de espaço, de tempo e de confiança. Lembre-se, o casulo não é prisão, é preparação. E por mais escuro que pareça agora, você está sendo gestado por algo maior, algo que ainda não tem forma, mas já pulsa aí dentro de você. A travessia pode parecer solitária, mas você não está só. Você está em contato com partes de si que ficaram esquecidas por muito tempo. E quando essa reconexão acontece, a vida começa a fazer sentido de novo, de um jeito novo. Você não está perdido, você está em transição. E isso muda completamente a forma como você olha para si mesmo. Durante esse vídeo, a gente desfez o mito de que se sentir perdido é sinal de fracasso. Na verdade, é um chamado profundo da sua alma. Um convite para deixar de viver no automático e começar a viver com autenticidade. Você aprendeu que o caos não é o fim, é o início da criação. Que a sensação de estar no escuro é parte do processo de transformação interior. Que sua sombra pode ser uma aliada. E que aceitar a travessia com presença pode te levar de volta para casa, para dentro de si. Então respira, se acolhe e lembra. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa continuar caminhando, um passo de cada vez. Como Jung disse, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Talvez o que você está sentindo agora seja exatamente o que você precisava para despertar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também está atravessando a própria noite escura. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é ouvir que ela não está perdida, ela só está sendo transformada.